Amém. Hoje nós vamos fazer uma parte bem prática, tá bom? Então vou dar um pedacinho de um curso que a gente chama de Freedom. É um curso prático, eu vou misturar o workshop com o Freedom e aí a gente vai caminhar junto. Então, vou ensinar vocês a lidar bastante no confronto espiritual, ou seja, na pauleira, no quebra-quebra. É quando o espírito imundo se manifesta. O que eu faço? Então nós vamos aqui reunir uma série de exemplos. E aí durante o treinamento, você vai fazer uma dupla e às vezes um trio com alguém. Tá bom? Você vai juntar uma pessoa ou com mais duas pessoas, vai fazer um trio para a gente fazer um treinamento juntos aqui. Por quê, gente? Presta atenção no que eu vou dizer. A PIB de Araçatuba, ela tem uma fertilidade, gente. É um negócio de doido. Então, quer dizer, cada vez mais, o reino de Deus, Mateus 13, fala que ele cresce, que ele influencia, como uma semente que é lançada na terra, uma semente de mostarda, ela se mistura com a terra e se transforma na maior das hortaliças. E abriga os passarinhos. A igreja é um lugar de abrigo, então ela cresce. Você semeia ali em Tupã, daqui a pouco cresce. Eu fui numa igreja no litoral do Paraná, é a PIB de Matinhos, do pastor Diego. Eu tive lá em 2015, ele tinha 400 membros. Aí eu voltei lá para dar um treinamento em 2016, tinha 1000 membros. Início de 2016, antes do carnaval. No final do ano tinha 2.100 membros. Então é semelhante a um punhado de uma mulher que pega um punhado de fermento, mistura na massa e faz a massa crescer. A PIB de Araçatuba tem isso. Que tipo de pessoas vão entrar na célula da gente? Que tipo de pessoas que vão entrar na nossa história para a gente cuidar, para a gente pastorear, para a gente discipular? Pessoas que estão feridas, pessoas que estão machucadas, pessoas que guardam no seu coração muita culpa, muita amargura. E quando as pessoas resolvem então colocar e trazer isso à tona, muitas vezes vem com o quê? Com uma resposta espiritual perversa. Você estava ontem aqui, todos estavam ontem aqui, levanta a mão, todos. Então às vezes só o confronto, então por exemplo, eu trabalho numa área que eu não fico assim, pregando romanticamente. Eu tenho que meter o dedo na ferida. Então hoje à noite, por exemplo, vou falar de prostituição, de adultério, de pornografia, de masturbação, de homossexualidade, de pensamentos impuros, de 50 tons de cinza, de 50 tons mais escuros. Eu tenho que falar dessas coisas, pai, gente, que produzem muito cativeiro. E quem está sentado aí, está ouvindo, ele está sendo confrontado e levado pelo Espírito Santo ao arrependimento. Há um convencimento do pecado, da justiça, do juízo. Quando Satanás ele vê que vai perder, ele manifesta. Então não fica pensando assim, não, tem uma unção diferente, não é nada disso não, gente. É o confronto entre a verdade e a mentira. Satanás é que nem a barata, sabe barata? Você joga a luz, ela está lá na escuridão. Já viu isso alguma vez? Você acende a luz, vem uma barata na cozinha, ela corre para debaixo do armário, corre para debaixo da geladeira. Você já viu isso? Se você joga a luz, ele corre. Então quando manifesta o espírito imundo, esse é o último recurso dele. Ele grita, não vou sair, eu vou bater em todo mundo, vou te matar, vou matar tua família. Ele é mentiroso, ele não pode te tocar, não pode. Vamos falar sobre retaliação, vamos falar um pouquinho sobre conflito espiritual, sobre guerra. Você vai entender por que ele não pode te tocar. Ele pode te ameaçar, ele pode colocar barreiras, ele pode te resistir. Ele resistiu ao sumo sacerdote Josué, ele impediu o apóstolo Paulo de ir à Macedônia, ele tocou na vida de Jó. Eu vou ensinar isso, mas você vai ver que tudo tem uma permissão de Deus. Só quando Deus deixa para provar, gente. Você quer ser um obreiro aprovado? Que não tem de que se envergonhar? Para você ser aprovado, o que você tem que fazer? Aprova. Então Deus não deixa a gente na quinta série espiritual, falei ontem, tá bom? Então você vai chegar na faculdade, vai fazer doutorado, pós-doutorado, amém? Vamos lá então. William, me ajuda, deixa eu mostrar para vocês.
Eu não trouxe muito material, vocês são um pouquinho distantes. Material de ontem, treinamento de libertação, ontem e hoje pela manhã, treinamento de libertação para líderes, parte 1 e parte 2, DVD. Tem um mapeamento espiritual, eu também trouxe pouco material, DVDzinho bem baratinho, gente, tá bom? Mas bem baratinho mesmo. Mapeamento espiritual, como libertar cativos, as razões dos cativeiros espirituais, é um treinamento de batalha espiritual, como libertar a família. Muito bom esse material aqui, mas muito bom mesmo. Reconstruindo o caráter ferido do Alcione. Eu vou recomendar para vocês, obrigado pastor, heranças do passado. Como a iniquidade familiar aprisiona a vida da gente, aprisiona. O Avivamento do Odre Novo, esse livro é um best-seller do pastor Cote, um guia prático para a libertação e cura da família. Esse daqui é o meu preferido, gente. Esses dois aqui são muito bons. Padrão inteligente e do aconselhamento, vocês vão aconselhar, ele vai te dar sim muitas ferramentas para trabalhar nisso aí, e você já conhece a autoridade sobre as trevas e o blindagem contra as trevas, tá bom? Esse material todo está ali atrás, você pode pagar no cartão, enfim, tá bom, gente? Vamos lá, William, você me ajuda? Pode passar os slides, por favor? Pronto, confronto espiritual, vai passando, querido. Sejam sóbrios, porque nós temos um inimigo que é mortal. Vigiem, o diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Nosso inimigo, gente, é um assassino, ele é ladrão, ele vem senão para destruir a vida da pessoa. Existe uma versão que diz: buscando a quem possa tragar, é trazer para o caos. Então há uma percepção de que não, pastor, o inimigo só vai tocar na vida do pastor, o inimigo, esse assunto não é para mim, é para você mesmo. Ele é teu inimigo, ele diz o inimigo de vocês. Pode manter o slide, William. O inimigo de vocês, é isso que o apóstolo está dizendo, alguém que lidou com ele. Quem escreve isso é Pedro. Pedro, cheio do Espírito, em Mateus 16, ele diz: tu és o filho do Deus vivo. Aí Jesus fala: quem te revelou não foi carne e sangue, foi meu Pai que está no céu. No mesmo capítulo, Jesus para ele: para trás de mim, Satanás. Então presta atenção, o inimigo usa a mesma boca que profetiza para dublar a maldição. Ah, fulano é crente, mas se o coração dele for enfraquecido por uma sedução, ele acaba fazendo bobagem. Então cuidado com esse ser, cuidado com ele, não é para você temer ele. A Bíblia diz o quê? Submetei-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele, o que ele vai fazer? Vai fugir, ele vai fugir de você. Então bota a mão no seu coração, diz assim: eu sou uma ameaça ao reino das trevas. Eu sou uma arma nuclear contra Satanás e seus demônios. Essa semana passada a gente estava pregando no Japão, na igreja, uma igreja plantada pela PIB de Marília, e uma igreja que deve ter uns 150 membros, um lugar onde Jesus não é conhecido. E durante o treinamento, a gente não tinha como controlar se era líder de célula. Pensa numa menina bem franzina, bem magrinha, e ela estava do lado de uma moça bem forte. Na hora que eu falei assim: bota a mão na cabeça de quem está do seu lado e diz assim: em nome de Jesus. Ela falou: em nome de Jesus, só falou isso, em nome de Jesus. O espírito imundo manifestou nessa moça bem forte. Eu falei: então vamos aproveitar aqui que aconteceu. Era uma aula. Você mesma, diga: em nome de Jesus, saia. A moça, com muita timidez, diz: em nome de Jesus, sai. O bicho, a Bíblia diz: submetei-vos, pois, a resistir ao diabo, e ele,
Então não tem a ver com força física, tem a ver com musculatura espiritual. Amém? Deixa eu apresentar. Ontem eu esqueci, cometi uma gafe. Fique em pé, pastor Dino, por favor. Pastora Ana, me permite? Pastor Dino, gente, é o pastor que tem trabalhado na área de libertação na PIB de Marília, junto com o pastor Domingos. Ele caminha comigo, ele tem caminhado comigo, tem abençoado a minha vida, né, gente? Eu estou amarrando o seu sapato de vez em quando, né, pastor? Não é isso? Pastor Dino é um amigo meu, tá bom, gente? Eu esqueci de apresentar. Vamos lá, pode passar, querido. William. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina, é treinamento, as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Salmo 144, 1. E saberá toda esta congregação que sou salva, não com espada, não com força, não com lança, não com granada, não com lança-rojão, porque do Senhor é a guerra, Ele vos entregará na nossa mão. 1 Samuel 17, 47. Então entenda, nós falamos ontem que as armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Deus, Ele tem que treinar a gente. Então quando nós temos um confronto espiritual, não tenha medo. Satanás, ele usa duas armas. Você lembra daquele chocolate M&M, só de bolinha? É um confete metido a besta, não é o M&M? Não é? Ele usa o medo e a mentira. M&M, diga medo e mentira. Então ele vai usar a mentira e o medo para te anular. Quando eu chego aqui e falo assim, confessa comigo, a pessoa, pastor, mas eu nem fiz aborto, só manda eu botar a mão no... Você não fez, mas tua mãe fez. Você já nasceu num ventre contaminado. Você não fez, mas a tua amiga do lado fez. Então você ajuda ela. Quando você confessa, quando você traz à luz o pecado, o império das trevas, ele é desabilitado na vida da pessoa. A confissão tem o poder de sarar feridas. Você está feliz, cante louvores. Você está triste, ore. Tem alguém enfermo? Chama os presbíteros. O professor Rousseau Shedd, o pastor Rousseau Shedd, falecido, foi meu professor no seminário teológico, aqui em São Paulo. Ele dizia para a gente que Tiago capítulo 5, o texto estava invertido. Ele fala assim, confessais, pois, as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. E a oração da fé levantará o enfermo. Se tiver pecado, será perdoado. Então o texto, ele é trocado. Mas na tradução do grego para o português, ele não consegue mexer nisso. E ele emenda assim, Elias era um sujeito às mesmas paixões que nós. Ele orou, a água veio, e sarou a terra. A confissão sara você. Ela tira aquela permissão que é dada a Beuzebu, que é dada ao príncipe das moscas, de operar na sua vida. Então é por isso que o socorro do atendimento pastoral, o GE, o MDA, ele tem que ser um a um, para que haja um local para que eu possa confessar a você as minhas mazelas, os meus pecados, e para que você ore por mim, para que eu seja curado. Então eu oro aqui, falo, vamos repetir isso. Quando você repete isso, o pecado, e você confessa o pecado, a partir daí, todo cadeado e vínculo que Satanás tinha, ele perde. Todo ele. Isso vem com treinamento. Todo mundo pode participar, sim. Mas Deus vai acabar levantando 1, 2, 3, 10 para trabalhar especificamente nessa área. Tá bem, gente? Hoje você vai sair daqui preparado para a guerra, treinado para a guerra. Tá bem, gente? Pode passar. Armas da batalha espiritual. Vai passando. Chamando os 12 para junto de si, para andar com Jesus, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Eles saíam, pregaram ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Marcos 6, de 7 a 13, diz o seguinte, pode voltar lá. Existe uma sequência lógica. Deus dá autoridade para que eles preguem o evangelho do arrependimento e sejam livres. Eles vão de 2 em 2,
Não é para você ir sozinho, é de 2 em 2. Não invente uma revelação nova. É o feijão com arroz com ovo em cima. Você vai de 2 em 2. Tem homem envolvido? Tem que homem. Tem mulher envolvida? Tem que mulher. Por que eu falo isso? Eu já fiz 2 atendimentos, na verdade, um no gabinete, um numa sala de oração e um outro dentro da igreja. Eu estou orando, a moça na hora tirou a roupa. Gente, não deu nem para ver. Ela pegou a blusa e ficou nua. Nua. Gente, e depois para eu explicar que focinho de porco não é tomada? O espírito imundo, ele manifesta de 3 formas. A pessoa não lembra de nada. Tem pessoas que têm um quadro assim de semiconsciência. A pessoa lembra de coisas e de outras coisas ela não lembra. E a pessoa tem quadros de endemoniamento que ela lembra de tudo. Ela perde o controle, ela fica possessa do espírito imundo, mas lembra de tudo. Tem quadros de semiconsciência ou de subconsciência, como diz a psicologia, que a pessoa lembra de algumas coisas, e tem quadros de absolutamente inconsciência. Imagina, ela acorda lá nua e fala: esse pastor abusou de mim, esse irmão abusou de mim. Então tem mulher na parada, meu irmão, e da mulher de Potifar, você vai junto com a sua esposa. Não tem mulher, não tem ninguém para te acompanhar, você não vai. Diz assim: eu não vou, pastor. Você entendeu isso? Ontem o pastor Marcelo Totti falou assim: Lobo, você tem autoridade para falar em meu nome. Então quando eu estiver falando aqui, eu estou ensinando você. Não queira ser mais esperto. Não entre no lugar da rebelião, da deslealdade. Não vá. Ah, pastor, mas está endemoniado. Deixa lá, o demônio já está lá há tanto tempo. Mais um dia, menos um dia, não vai fazer diferença. Tem mulher, você tem que ir com a sua mulher, ou com a irmãzinha, chama a vonena da igreja, a vovó da oração, vai junto com ela. Tem homem, você vai junto com ele, junto com o seu esposo, junto com o irmão da igreja de confiança, junto com o pastor. Entenderam isso? Deu-lhes autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos, para anunciar o evangelho do arrependimento, para que se arrependessem e para que fossem postos em liberdade. Você não vai ver em nenhum momento da Bíblia, uma reunião de oração para curar enfermo. Vamos orar por Trófimo que ficou em Mileto. Isso não existe. Não existe. O que existe é você ir lá, ungir com óleo, botar a mão. Você quer confessar pecado? Tem alguma coisa? Você tem alguma amargura? Porque a gente pensa que o que Satanás se aproveita são dos pecados cabeludos, não é isso? É qualquer pecado. O ciúminho besta, pecado. A competição entre os irmãos, pecado. Aqueles pecados que as pessoas não sabem, aquele ódio represado no coração, aquele desejo de fazer o mal, de vencer, de tomar a frente, de não se humilhar, tudo que é contrário à verdade da Escritura, isso é pecado, e ele fica abrigado ali dentro. Então, muitas enfermidades são curadas apenas pela confissão. Quero confessar aqui que eu tenho uma diferença com você, eu tenho ciúme de você. Pronto. Você confessa, você ora, a pessoa confessa, você ora por ela é curada na hora, no ato. Tá bem? Vocês vão experimentar isso. Mas pastor, quem sou eu? É que eu tenho só mais experiência que você, eu não tenho mais unção não, gente. Você sabia disso? Você sabia que eu não tenho mais unção do que você? Eu tenho só mais tempo de caminhada. Jesus diz: aquilo que eu tenho eu te dou, pronto. Você está ali, você está com ela, você só não está usando ela. Então, se você quer orar para que o aleijado levante da cadeira de roda, você primeiro tem que vencer o quê? Orar por alguém que está gripado, alguém que está resfriado, alguém que está enfermo. Você vai lá. Esses dias eu estava na cidade de Guaraí, interior de Palmas, de Tocantins, perto de Palmas.
E aí falaram para mim assim: pastor, tem uma pessoa enferma, tem uma criança enferma em Palmas, está lá internado, ó, mais de 6 meses, teve uma doença, uma menina de 10 anos, teve uma doença. Falei, me dá o não, porque veio o apóstolo, veio o profeta, veio não sei o quê, e ninguém vai, não, me dá que eu vou. Gente, eu estava morto, eu saí de um treinamento desse morto de cansado, peguei aquele nome, fui para Palmas, o avião saía de Palmas, eu falei, primeiro eu tenho que ir no hospital. Nós fomos lá, eu fui orar por essa menina, eu fui orar por ela, a mãe me chamou, mãe desviada do evangelho, preguei o evangelho para ela, botei a mão na cabeça dessa menina, orei por ela, repreendi aquela enfermidade, profetizei. Você tem que profetizar o que vai acontecer. Eu digo a árvore, sai daqui, vai para lá, e ela vai. Você tem que comunicar o que você quer no mundo espiritual, você tem que concordar no mundo espiritual. Orei, abençoei aquela menina. E a outra mãe, falei assim, pastor, recém-nascido aqui, ó, nunca saiu do hospital, está com 1 ano no hospital, recém-nascido. Falei, vou orar por ela também. Botei a mão na cabeça daquele bebezinho, daquela criança, orei por ela, naquela UTI, fui embora. Deu uma semana, não deu nem uma semana, alguém me manda dizer, pastor, aquela criança que o senhor orou, foi para casa. O senhor saiu, no dia seguinte o quadro virou. Veja bem, não sou eu, hein? Isso é Jesus de Nazaré. Você tem que dar honra a quem levou sobre si todas as nossas enfermidades. A autoridade é dele, ele delegou para a gente. Eu orei, aquela criança que chorou, eu achei que era a menina mais velha, de 10 anos, mas não, foi a fé da mãe da outra criança. A outra menina que estava 1 ano no hospital, teve alta e foi embora. Então, gente, a gente não sabe quem vai ser curado, mas a gente sabe que tem alguém que está recebendo aquela palavra de fé, está misturando a fé na escritura, e aquilo está agindo no coração dela, tá bem? Então ore por todos, e não tenha medo. O que você está sentindo? Estou com dor na perna, em nome de Jesus, toda enfermidade na perna, sai, levante sua mão, finge que você está com a mão na cabeça assim do enfermo, bota a mão assim na cabeça do enfermo, diga assim, em nome de Jesus de Nazaré, pode parar, sempre de olho aberto, abre o zoião. Vai aí, zoiudo, abre o zoião. Sempre de olho, nós não ministramos de olhos fechados, sempre de olhos abertos. Bota a mão na cabeça do enfermo. Diga em nome de Jesus de Nazaré, eu abençoo essa vida, e eu repreendo todo espírito de enfermidade, de loucura, de doença nos ossos, nas vias aéreas, todo espírito imundo na pele, no sangue, na cabeça, nos olhos, no intestino, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai, sai, eu te abençoo, eu ministro cura na sua vida, seja curado, em nome de Jesus. A pessoa tem câncer, é HIV positivo, a pessoa tem uma doença de lúpus, uma enfermidade incurável, bota a mão na cabeça dela aí, pode botar. Você não pode ser intimidado. Diga, eu venho em nome do Senhor dos Exércitos, Jesus de Nazaré. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Portanto, em nome de Jesus, espírito de câncer, de lúpus, todo HIV positivo, toda AIDS, todo espírito que entrou nesse corpo por causa do pecado, por causa de herança espiritual, eu te repreendo em nome de Jesus. Sai, sai, sai e não volte nunca mais. Olha para mim, menino, olha para o pastor, esse menininho aí. Você vai ser um ganhador de almas. Esse menino aí, gostei dele, gente. Uma fé, gente, isso aí. Você entendeu? Não tenha vergonha, faça o que Jesus fez. Pastor, e se não for curado? Gente, ele já está doente, o não já está no bolso. Vai lá e ora, vocês vão colecionar.
experiências de gente que foi curada. Vocês viram o que eu falei ontem aqui à noite? Qual foi a ordem que eu dei? Parece uma bobagem, não parece? Eu falei que as mãos de pessoas que estivessem oprimidas, com enfermidade, possesso, não iam soltar. A mão soltou, gente? Eu tenho poder para isso, gente? Tenho, gente. Quem tem poder para isso? Tudo que eu falo que se cumpre. Eu ando na verdade. Você entende isso? Você entende o valor de viver em santidade? Você entende o valor de viver em pureza? Você entende o valor de ter uma consciência livre das obras mortas? Andar com Deus é melhor. Obedecer é melhor. Se humilhar é melhor. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. A gente quer ser orgulhoso, não quer? Não quer, gente? Se humilhe. O reino de Deus, o menor é que é o maior. O humilhado é que é exaltado. O bem-aventurado é o manso, é o humilde de coração, é o que tem fome e sede de justiça. Não caia na terrível cilada do diabo de querer se exaltar. Se humilhe. Quando você orar, fala isso para Deus. Fala isso no mundo espiritual. Deus, diga assim, em nome de Jesus. Eu me humilho. Senhor Deus, eu não presto. Senhor Deus, eu sou pequeno. Mas eu me revisto da armadura do Senhor, do Espírito Santo de Deus, e eu mando o inferno recuar. Recue! Recue! Bata em retirada, em nome de Jesus. Porque o que vence não é a minha fortaleza, não é a minha força, é a força de quem, gente? É a força do Senhor. Tá bem? Pode passar, querido. O que vem antes do finalmente, todo mundo conhece esse texto, capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios. Finalmente, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra quem? Contra as astutas ciladas do diabo. Ele fala de toda a armadura, não só de um pedaço, de toda ela, para que você fique firme contra as ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue. Para quê? Nós não lutamos contra as pessoas. O problema não é o traficante que vende droga para o meu filho. Esse homem não é um problema, esse homem é vítima. O problema não é o amante do teu cônjuge, isso, ele é vítima, tanto o seu cônjuge, quanto o amante que está com ele, está com ela. O problema não é teu chefe que te persegue, endemoniado, não é. O problema não é teu empregado que te colocou na justiça, não é. A nossa luta é contra quem, gente? Os seres espirituais, é contra os demônios. Existe um espírito imundo, Efésios 2 diz que ele opera, que ele incentiva, que ele energiza. A Bíblia diz que ele opera nos filhos da desobediência. Não fique pensando que aquela fulana é minha inimiga. Você não tem inimigo de carne e osso, você tem inimigo espiritual. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, é você gastar energia. Eu tive um comandante que ele falava assim: Lobo, o nome disso é gastar chumbo bom com macaco magro. Ele achava tão interessante essa expressão dele. Você está gastando energia à toa, filho. Você está brigando com as pessoas, e a nossa luta é contra quem? Nossa luta é contra o demônio, contra Satanás. Porque não temos que lutar com carne e sangue, mas contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai, ele repete isso, ele faz um eco: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. O que vem antes do finalmente? Ah, pastor, estou pronto, está aqui o capacete, está aqui as botas, está aqui o escudo, agora eu estou pronto. Não está pronto,
Presta atenção na primeira palavra, é finalmente, diga finalmente. Isso é só o finalmente. Vamos para o inicialmente. Vamos lá? Pode passar. Primeiro lugar, gente, antes da batalha, Deus em absoluto primeiro lugar. Se você vai para a batalha sem Deus, você vai ser atingido. Ah, pastor, eu venci. Venceu, mas vai ser atacado. E não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito, sob o controle do Espírito Santo de Deus. Se encha dele. Eu vou fazer um apelo para vocês aqui. Felipe, você vai ler a Bíblia pelo menos 2 vezes por ano, pelo menos. Quem trabalha comigo na libertação no Instituto Êxodos, tem que ler a Bíblia no mínimo 2 vezes por ano. São 8 capítulos por dia. E é moleza ler 8 capítulos por dia, moleza. Você lê 8 capítulos por dia, mais ou menos em 15 a 20 minutos. Você tem tempo. Acorda mais cedo, dorme mais tarde, tem intervalo do almoço. Pelo menos 8 capítulos por dia, dá 2 vezes por ano você lê a Bíblia. Porque a gente lida com o pai da mentira, então você tem que trabalhar com a verdade. Enchei-vos com a verdade. O que é o cântico aqui? O pastor Fabrício, gente, eu queria ter uma voz assim, pastor, cadê ele? Canta afinado, né, gente? Gente, eu canto tão mal, mas tão mal, que quando às vezes estou num processo assim de libertação mais dolorido, mais complicado, eu digo assim, vamos cantar um cântico, um coro. Eu começo a cantar, nem o diabo aguenta, ele vai embora. O cântico é a palavra de Deus cantada, sabia disso? O louvor é a Bíblia cantada, é isso que o louvor é. Então se encha, pega um CD de louvor, pega um CD do cantor que você mais gosta, bota no teu carro. Quando eu venho de carro de Araçatuba, de Curitiba para Araçatuba, dá mais ou menos 9, 10 horas de viagem, gente. Eu tenho um CD da Bíblia, eu venho ouvindo, leio, escuto Marcos, dá mais ou menos 45 minutos. O Evangelho de Marcos você ouve em 45 minutos. O Evangelho de Lucas dá 1h30. Você ouve o Evangelho inteiro, de lá para cá, inteiro. Você vai decorando a Bíblia vai entrando assim dentro de você, você nem percebe. Número 1, Deus em primeiro lugar. Número 2, meu casamento, meu cônjuge. Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Presta atenção nisso, mulher, olha para mim aqui. As mulheres podem ficar em pé, por favor? Quem está com o neném no colo não precisa. Olha o que eu vou falar para você. Como as mulheres sofreram abuso de autoridade, porque existe autoridade e existe o abuso da autoridade. Nós vivemos numa sociedade extremamente machista, tosca e cruel. Você acha que se submeter ao seu marido é um subserviço? Presta atenção. A submissão, você sabe o que é submarino? Sabe o que é? Ele anda debaixo d'água, o submarino, não sabe disso? A mulher foi feita, isso foi a maior mentira que Satanás fez, foi dizer que a mulher é menos do que o homem. Não é. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea, diga idônea. Idônea significa na mesma estatura. Adão é incapaz, não é bom que ele esteja só, sozinho ele não consegue. Far-lhe-ei uma ajudadora, diga ajudadora. Idônea. Nossa missão é diferente. O homem dá direção e dá velocidade na caminhada, mas é a mulher que aglutina, que traz para perto, que mantém. Domingo a gente não vai comer na casa do vovô, a gente vai comer na casa da vovó. É ou não é, gente? Porque a vovó é que atrai. A mulher tem esse negócio de proteger. Ela é costela, não é costela? Ela protege o coração, o sentimento, a vida. Esse é o papel da mulher.
é ajudar o marido a dar direção. Você entendeu? Então uma casa dividida não subsiste. Então você e teu esposo têm que caminhar juntos. Agora pode sentar. Agora, homens, fiquem em pé. Você é casado ou é solteiro? Não importa. Quem é solteiro vai casar, porque Deus há de ter misericórdia de você, solteiro. Não é isso? A Bíblia fala isso. Aquele que encontrou esposa para si, encontrou a misericórdia do Senhor. Então, a tua misericórdia está por aqui, meu irmão. Presta atenção no que eu vou dizer. Você é o sacerdote. Você é que protege. Você tem que trabalhar. Você está me ouvindo? Você tem que trabalhar, porque é do suor do teu rosto que você vai dar sustento para a sua família. Eu vou falar bem para os mais jovens. Sai do videogame. Joga essa maldição fora. Está roubando teu tempo. Você tem tempo para estudar. Olha, quem trabalha corre atrás do dinheiro, mas quem estuda, o dinheiro corre atrás dele. Isso é verdade. Não está na Bíblia, mas devia estar. Você é protetor. Que quem manda sou eu, e quem reza come da minha farinha, reza do meu terço. Não é isso que a Bíblia diz, não. Vós, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e morreu por ela. O teu amor tem que ser a ponto de morrer pela sua família. Você protege, supre e ama. Você não fica dando ordem, não. Você dá direção. O homem que entendeu, bate no peito e fala assim: eu entendi, pastor. Minha missão é amar. A melhor figura de autoridade masculina está em Jesus. Melhor de todas. Você vê Jesus fazendo maldade, dando bronca, condenando, botando o dedo na cara. Você vê isso? Você tem que amar. Diga amar. Eu preciso só amar. Então, você precisa pedir perdão, aprender a dizer que está errado. Fala para quem está do teu lado aí: perdoa que eu estou errado. Pode falar. Falou? Fala para alguém que está aí: me perdoa. Eu não presto mesmo, mas eu vou melhorar. Você me perdoa? Eu sou mal-humorado. Diga. Sou ranzinza. Eu sou pão duro. Diga, eu sou pão duro, mas eu vou melhorar, em nome de Jesus. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês aí. Caiu o braço de alguém aí? Viu como é que é fácil? Pode sentar. Se você estiver perto da sua esposa, sua namorada, pode dar um beijinho nela. Um beijinho só. Pronto. Vamos lá. Antes de eu ir para a batalha, eu e Deus, eu e minha esposa, se eu não tenho uma aliança profunda de intimidade com a minha esposa, eu não vou para a batalha. Presta atenção aqui, casados. Isso eu já estou entrando em outra área, mas gente casada, viva uma vida sexualmente abundante com seu cônjuge. Amém? Gente que é amém, incrédulo. Aí já teve gente dando glória a Deus. Vou repetir então, finge que eu não falei nada. Quem é solteiro não, quem é casado, você deve viver uma vida sexualmente abundante com seu esposo, com a sua esposa. Hoje vai ter festa. Número 3, minha família. Primeiro eu e Deus, depois eu e meu cônjuge, eu e minha esposa. Antes dos filhos, eu e minha esposa. Eu tenho uma aliança com a minha esposa. Se eu e ela não estamos bem, os nossos filhos não estão bem. Depois é que entra quem? Os filhos. Vós pais, não irriteis os vossos filhos. Olha o que aqui Efésios 6:1-4 está falando. Vós filhos, sede obedientes aos vossos pais. Você, filho, é desobediente ao seu pai e quer fazer batalha espiritual. Você vai se dar bem, gente? Vai, gente. Então os filhos fiquem em pé. Os filhos, isso aí. Os filhos.
Os filhos solteiros. Porque quando você casa, você sai debaixo da autoridade do seu pai, de sua mãe. Olha para mim, filho. Eu sei, tem bastante jovens aqui. Eu sei que mamãe não é perfeita. Eu sei que papai não é perfeito. Todo mundo sabe. Até a fiel corintiana sabe disso. Só que nós devemos ser obedientes em honra. A gente tem que aprender a ser obediente em Cristo e por amor. Quando mamãe diz não, quando papai diz não, ele não está sendo um chato que está te colocando numa camisa de força. Está te protegendo. Quando mamãe diz não vá, não faça, ele está colocando em volta de você um limite de proteção, é uma cerca, é um aprisco, é uma cerca de espinhos que não deixa com que as feras do campo destruam o rebanho. Fala, não, eu vou. Aí você sai fora daquele limite. Para onde você vai? Você está fazendo o negócio de quem? Do cão. A mesma coisa que o diabo fez, saiu debaixo da autoridade de Deus, desobedeceu a Deus. Isso é satânico, queridos. Eu sou mais inteligente que meu pai, eu estudei mais do que minha mãe é vendedora de coxinha, minha mãe é lavadeira, meu pai é ignorante. Ele é ignorante, mas é pai. E tem bênção na unção. Você sabe por que eu mando colocar a mão na cabeça? Sabe? Porque quando você impõe as mãos, você transfere a autoridade. Quando você impõe as mãos, você libera um destino feliz, libera uma bênção. É por isso que a Bíblia diz, em tudo sejais obedientes. Em vez de você ser desobediente, diz assim, sim senhora. Diz assim, mamãe, diga mamãe, sim senhora. Mamãe, eu estou triste. Pode falar. Mamãe, eu estou triste. Eu queria tanto ir. Eu queria tanto namorar aquele rapaz. Aquela moça. Você sabe o que eu estou falando aqui. Mas eu vou te obedecer. Porque há bênção nisso. Vocês entenderam? Fala assim, mãe, pai, você me perdoa? Você me perdoa? Há honra nisso. Combinado assim, gente? Pode sentar. Vós pais, olha, não irritei os vossos filhos. Deixa de ser xarope. Só critica, só reclama. Cadê a nota? O que você fez na escola? Gente, olha para mim. Os filhos saem de casa porque os lares são tóxicos. Se você tem um ambiente de amor dentro de casa, você acha que seu filho vai querer sair de casa? Por que uma menina casa com 16 anos, com 16, 17 anos? Porque o lar dela, gente, é uma confusão. É um ambiente em que ela é ameaçada. Em casa é lugar de amor, não é lugar de briga. Sentou na mesa, não leva celular para a mesa. Você entendeu isso? Não leve celular para a mesa. Sentou na mesa, é a hora de partir o pão e da comunhão, é a hora do pacto. Está bem assim, gente? Amém. Pode passar. Eu e meu Deus, eu e meu cônjuge, eu e meu filho, meu trabalho. Vós servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Quando você está trabalhando, você deve trabalhar como se você estivesse fazendo algo para Jesus. Sabe aquele teu chefe ruim, sabe? Olha para ele e fala assim, estou vendo o Senhor Jesus. Ele fala, meu filho, hoje você vai ficar até mais tarde. Sim, Senhor Jesus. Gente que trabalha e é desonesto no trabalho, gente que fala mal do patrão, gente que amaldiçoa a própria empresa, gente que no trabalho, porque ali depois vai falar vós servos, e depois ele fala vós senhores, fazei o mesmo para com os seus servos, deixa as ameaças, sabendo também que o Senhor Deus deles, vós está no céu, e para com ele
Não há acepção de pessoas. Porque eu sou chefe, não é porque eu sou mais abençoado do que o meu empregado. Trabalhe. Eu e Deus. Eu e minha família. Estou bem no meu casamento? Estou bem. Estou bem com os meus filhos? Estou bem. Eu preciso me consertar com meus filhos? Eu peço perdão. Estou bem? Estou bem. Tem vezes que a gente não consegue consertar imediatamente. Tem filho que não fala mais com o pai. Então você vai lá, procura ele e pede perdão. Olha para mim, olha para mim. A Bíblia não erra. Não erra. Os humilhados são exaltados. Papai, pega essa palavra agora. Se humilhe. Mas pastor, eu fiz tudo para essa criança. Eu sei que fez. Mas em algum momento na história você foi cutucando, futucando, machucando. Chega uma hora que a criança cresce e explode. Peça perdão. Pode pedir perdão para ele. Filho, se eu pequei contra você, eu quero pedir perdão, reconhecer que eu pequei contra você. Conserta isso. Está bem assim? Eu e meu trabalho, pode passar, número 5, eu e meu ministério. Então eu tenho uma vida com Deus, um casamento seguro, uma família protegida, eu tenho um trabalho honesto, e aí sim eu tenho o meu ministério. Eu trabalho na igreja, eu sou líder de célula, eu não negligencio o meu serviço cristão, eu não negligencio o chamado para o qual eu fui, porque é o seguinte, quanto mais você trabalha no Senhor, mais você cresce. Quanto mais você dedica ao Senhor seu tempo, mais Ele te dá responsabilidade. Sabe a parábola dos talentos? Quanto mais você investe no reino, mais você recebe de Deus. Aquele que tem, lhe ser-lhe-á dado. Aquele que não tem, até o que tem vai ser tomado. Então Deus te dá um dom, não te dá um dom? Usa o dom. Se você usar o dom, Ele vai te dar mais. Esse dom de ministrar na vida das pessoas, eu uso muito ele. Então Deus me dá mais. Se eu recolho o dom, Ele tira de mim. Então use o teu dom ministerial. Tem gente que tem facilidade de evangelizar, tem gente que tem facilidade de cuidar, tem gente que tem facilidade de visitar, tem gente que tem facilidade de orar, tem gente que ama a intercessão. Queridos, use o dom que Deus te deu. Número 6, então você usa as armas espirituais. Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho, faz os meus pés como das servas, das corças, põe nas minhas alturas, ensina as minhas mãos para a guerra, de sorte que meus braços, eles quebraram um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve, a tua mansidão me engrandeceu. Vou te dar uma dica sobre Salmo 18. Salmo 18 e o Salmo, eu escrevi um livro sobre Salmo 91, blindagem contra as trevas, está aí. Salmo 91 e Salmo 18, diga Salmo 91 e Salmo 18. Esses dois salmos, você pega uma pessoa que você está em dúvida se ela está endemoniada, manda ler o Salmo 18, pode mandar ler. Não lê e manifesta. Não lê, não consegue ler. Ela começa a ler, chega no verso 4, manifesta o espírito imundo. Não lê. Então eu estou daqui, as orações que eu faço são carregadas de verdades bíblicas e de confissões bíblicas. Aí eu fico olhando, tem gente que não está falando, não está confessando. Eu já sei, ó, esse vai manifestar, aquele ali vai manifestar. Eu estou olhando aqui, eu estou vendo tudo. Porque o espírito imundo, ele não consegue confessar algumas verdades, por exemplo, de que Jesus Cristo veio em carne, que o Deus que fez os céus e a terra se fez gente. Ele não confessa isso. Que morreu entre nós, que ressuscitou dos mortos. Ele não confessa isso. Então, o Salmo 18, gente, é um salmo de batalha, é um salmo longo. Então, quando você estiver em batalha, leia o Salmo 18 em voz audível. Chega na sua casa, abre o Salmo 18 e leia. Abre o Salmo 91. Esse livro que eu escrevi, Blindagem contra as Trevas, no final dele tem algumas orações. Final de cada capítulo. Pega essas orações, repete com a sua família, repete com o seu cônjuge, repete com o seu filho, repete com o seu parceiro de oração. Comunica aquilo no mundo espiritual.
Combinado? Treina as minhas mãos para a guerra. Pode passar. Então o Senhor declarou à serpente: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Esta lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Apontando para os cravos na cruz que entraram no calcanhar de Jesus de Nazaré. Eu tenho um inimigo e há um contexto de guerra. Deus diz o seguinte: quem está colocando confusão aqui sou eu. Eu porém inimizade, diga inimizade. O artigo 5º do manual de cavalaria do exército. Eu sou da aeronáutica, tá gente? Eu não sou do exército não. Sou da força aérea. Meu negócio é voar jato. Tá bom? Mas eu vou fazer aqui um apelo ao manual de guerra. O manual no artigo 5º do exército, da cavalaria do exército, diz o seguinte: que você é proibido de manter amizade, de estender laços de conversa ou de parlatório. Aquela bandeira branca é a bandeira de parlatório, não é bandeira da paz não. Levantou a bandeira da branca, levantou, vai tomar tiro. Você é proibido, isso é crime de guerra. Você fazer amizade com o inimigo, você manter relação de afeição com o inimigo, você conversar com o inimigo, é inimizade. Você entende o que é inimizade? O diabo quer te matar, diga, ele quer me matar. Ele é homicida, e eu não tenho parte com ele. Jesus diz: lá vem o príncipe desse mundo, e eu não tenho nada dele, nada, não tenho nada com ele. Ele é trevas e eu sou luz. Quando a Bíblia fala que ele tem inimizade, existe uma batalha espiritual. Pode passar. A noite está terminando, o dia vem chegando, por isso, paremos de fazer o que pertence à escuridão. Peguemos as armas para lutarmos aonde, gente? Nas trevas? Na luz. Na luz. Há um grande engano. Pastor, onde é que está Satanás? Está no inferno? Vão apelar aqui para Jó. Está de passear pela terra e rodear ela? Satanás está nas trevas. Diga trevas. Ele é o príncipe das trevas, querido. Em tudo que está escondido. Ele está dentro daquela fortaleza. Ele está dentro daquele lugar fechado, daquela casa que o valente guarda armado. Está lá dentro. Ele é aquela barata na escuridão. Está lá. Então, para você lutar com ele, você tem que ir para a luz. Não existe assim um hiato, não existe assim um local vago. Tipo assim, pastor, ele não é de Deus nem do diabo. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Não existe, há um apelo no livro do Antigo Testamento, quando fala, Elias fala: olha, até quando você vai cochear entre dois pensamentos? Ou você é de Deus, ou você é de Baal. Ou você serve ao Senhor, ou você serve ao cão. O apóstolo Paulo diz: como é que você pode beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios? Você pode servir a Deus e a Belial? O apóstolo Tiago, ele fala o seguinte: até quando você, povo de ânimo dobre, purificai as mãos, pecadores? O que é um ânimo dobre, gente? É aquela pessoa que às vezes é de Deus, às vezes é do diabo. Então ele está falando: vem para a luz, pegue a arma e lute na luz. Então preste atenção, não mantenha nenhum pecado secreto. Confie no seu discipulador. E você, discipulador, você tem responsabilidade sobre essa vida. Ele vai confessar coisas e vergonhas, e você vai morrer com isso no teu coração. Você vai liberar perdão e bênção sobre ele. Entendeu o que eu falei? Que eu estou falando aqui em nome do pastor Marcelo Toche. Nós conversamos sobre isso já, não falamos? Isso não é coisa do pastor Lobo não, eu prego a Bíblia. Estou pregando algo diferente da Bíblia, pastora Ana? Muito bem, disse que não. Vamos lá, gente, pode passar.
Quando o exército sair contra os teus inimigos, então te guardarás de toda coisa má, porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial para te livrar. Diga: Deus vai me livrar. E entregar a ti os teus inimigos. Deus vai entregar a mim meus inimigos. Pelo que o teu arraial será santo, para que ele não veja o mal em ti e se aparte de ti. Por que que nós perdemos batalhas? Deuteronômio 23 fala sobre a lei da guerra. Anota isso aí para você ler em casa. Salmo 18, Deuteronômio 23, Lucas 11, Mateus 12. São todos capítulos que falam de batalha e guerra espiritual. Você tem que mergulhar nisso e aprender nisso. Quando você sair para a guerra, a tua vida tem que ser santa. Não brinque com isso. Aquele que nasceu de Deus, ele o guarda. Não anda em pecado, e o maligno não lhe toca. Agora, se você se meter com pecado, amigão, o maligno toca. E é feio. Ah, sou crente, sou evangélico. O diabo não quer saber disso não. Ele habita no lixo. É só você se meter com lixeira. Só se meter com lixeira. Ah, não, eu tenho carteirinha de membro da igreja. E daí? Ah, fui batizar. E daí? Se batismo salvasse alguém, querido, eu dava ordem para minha tropa, batalhão, sentido, direção ao rio. Eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando estava resolvido. Mas não resolve assim. O que a Bíblia diz? Arrependei-vos. O batismo é batismo com arrependimento. Produzir fruto de arrependimento. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Primeiro você se arrepende. Primeiro você produz fruto de mudança de vida. E depois a gente vai fazer o batismo. Amém até aqui? Pode passar, querido. Pode passar. Então, a hierarquia do exército de Deus. O apóstolo Paulo, aquele homem que foi arrebatado ao terceiro céu, ele dá para a gente a hierarquia dos anjos. Olha como é que isso é importante, gente. Colossenses 1,16. Porque nele foram criados todas as coisas que há nos céus, que há na terra. Coisas visíveis e coisas invisíveis. Ele está falando de anjos aqui, seres espirituais, invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestados. Tudo foi criado por ele e para ele. Então, tem ali uma hierarquia. Essa pirâmide tem tronos, dominações, principados e potestades. Lá em cima, no vértice superior, o que tem? Deus. Autoridade. Deus está no vértice superior. O que Satanás faz quando ele se rebela? Ele quer ser o que, Satanás, gente? Quer ser o que, gente? Deus. Eu subirei ao norte, colocarei o meu trono, não é isso que diz a Bíblia? Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Satanás, ele brinca de ser Deus. Ele quer ser Senhor. Ele quer ser adorado. Ele exige os louvores. Cuidado, queridos, viu, jovens? Cuidado, muito cuidado com o que você ouve, com as músicas seculares. Essas músicas são carregadas de adoração satânica que você nem percebe. Eu tenho uma ministração no YouTube chamada O Louvor que Liberta. Procura essa ministração, O Louvor que Liberta. E eu mostro uma série de músicas, tanto músicas nacionais como internacionais, que são retiradas do satanismo e da bruxaria e da feitiçaria. Cuidado com isso, tá bom? Vocês sabem qual é o site do pastor no YouTube? Osvaldo Lobo, o nome do site. É só digitar Osvaldo Lobo e se inscreve. Faz assim, ó, faz assim para mim. Dá um joinha lá, para dar moral para o pastor. Tá bom? Cuidado com o que você fala. Pode passar, querido. Aliás, volta para aquele. Isso. Esse aí, deixa nesse aí. Então, Satanás, o que ele quer? Ele quer ter um trono. Só que como ele foi lançado
no abismo, a pirâmide dele fica invertida. Agora pode passar, William. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra, vamos lá, principados, potestades. Dá mais um clique. Isso, principados, potestades, príncipe das trevas e anjos do mal. Ele constrói a mesma hierarquia. Olha só que interessante, gente. Vocês já tinham reparado isso? Mesma coisa, ele imita língua estranha, ele imita culto, ele imita adoração, ele pede favor, ele pede que a pessoa leve oferta, ele pede que a pessoa invista nas trevas, mesma coisa. Então fica tudo muito parecido. Eu costumo dizer, a diferença, quem gosta de picanha aqui, levanta a mão, picanha, gosta? A diferença entre a picanha e o colchão duro é um dedinho assim, ó. Satanás faz tudo muito parecido com a palavra de Deus, mas não é igual. Ele distorce um pouquinho. Ele pega a palavra de Deus e dá só uma torcidinha. Deus disse: não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque você vai morrer. Satanás diz: pode comer que você não vai morrer. Por isso que você tem que conhecer a verdade. Pode passar. Jesus, ele vence o inimigo, ele está acima de todo principado e poder, e potestade, domínio, e de todo nome que se nomeia. Me lembra de falar sobre o nome, não só nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus, bate assim, ó. Bate com vontade, pode bater. Vamos ler juntos? E sujeitou todas as coisas aos seus pés, sobre todas as coisas o constituiu como? Então olha para mim aqui. Isso aqui é o corpo de Cristo, tá bem? Quem é o cabeça? Quem é o cabeça, gente? Quem é o corpo? Fala assim: sou eu. Diga eu. Eu sou o corpo de Cristo. Eu sou a igreja de Deus. Eu sou mão de Deus. Eu sou pé de Deus. Deus colocou Satanás aonde, gente? Você entendeu agora o que a Bíblia está dizendo? É por isso que quando Romanos termina, ele fala assim: em breve Deus esmagará Satanás debaixo de vossos pés. Está aqui. É por isso que eu digo: sai em nome de Jesus. E ele sai. Você diz para a enfermidade: bate em retirada, recue, saia. E ela tem que sair. Você está entendendo que é para fazer assim? Você não precisa gritar que nem o pastor Lobo, mas você precisa usar autoridade. Diga assim: em nome de Jesus, eu sou o corpo de Cristo. Satanás está debaixo dos meus pés, está debaixo da minha autoridade, porque eu recebi a autoridade do trono de Deus. Eu tenho as chaves do reino dos céus. Que eu ligo na terra é ligado no céu. O que eu ordeno na terra é cumprido no mundo espiritual. Em nome de Jesus, eu desativo todas as armas forjadas das trevas contra a minha vida, contra o meu futuro, contra a minha casa, contra os meus filhos, contra os meus netos, contra a minha herança, contra as minhas finanças, contra o meu trabalho, contra o meu futuro. Em nome de Jesus, eu repreendo toda a obra das trevas. Saia, em nome de Jesus. Vocês estão ficando afiados. Vocês vão, ó. Satanás, ele é um tagarela. Fala muito. Ele falou para Jesus assim, ó: se mata. Quem já foi a Israel, levanta a mão. Já foram a Israel? Muro das Lamentações é alto ou não, gente? Chamado de Muro Oeste, 40 metros de altura. Isso era só o muro, não era o pináculo do templo, não. Vou insistir aqui: se você puder ir para Israel, vá.
Vá para Israel, hein? Se joga daqui, não era um pulinho aqui não, irmão, dedo daqui para baixo não, é se mata. Quando você ouvir uma voz que parece que vem da sua consciência, parece que é você que está pensando, ai, como seria bom eu matar, ai, como seria bom eu ter uma amante, ai, como seria bom eu roubar. Não é você que está pensando não, é Satanás que está soprando no teu ouvido. Ah, eu tenho um problema com pornografia. Pornografia vicia, hein? Você vê que vicia? O que você acha que na televisão a empresa paga milhões para botar 20 segundos de comercial na TV? Marca a tua vida para sempre. Você quer ver? Compre batom. Compre batom. Compre batom. Compre batom. Seu filho merece batom. Quem lembra disso? Marca ou não marca? Pornografia também marca. Pipoca na panela, começa a arrebentar. Pipoca com sal, que sede que dá. Pipoca e guaraná, que programa legal. Marca ou não marca? Marca. Marca. A pornografia entra aqui dentro, vicia, produz prazer, mas produz uma culpa terrível. Quando você ouvir alguma coisa do tipo busque pornografia, não é você nem sua carência de intimidade não, é o cão. Acredita na Bíblia, não precisa acreditar no pastor, acredite na Bíblia, ele é sedutor. Levante sua mão assim. Você está lá no seu quarto sozinho, você não vai fazer isso na frente de ninguém mesmo, então você vai estar na intimidade sua. Diga assim, em nome de Jesus. Espírito de sensualidade, saia daqui. Eu sei que você está aqui. Saia daqui. Eu te repreendo. Eu queimo todo espírito imundo, espírito de morte, de depressão, de tristeza profunda, de tristeza profunda. Saia daqui. Eu te repreendo. Senhor Jesus, dá ordem aos teus anjos a meu respeito, me livra do mal, em nome de Jesus. Diz amém. Você vai falar isso. Não é sentar, fazer o sinal da cruz, figa, entrar debaixo da coberta. Você precisa falar. Chegou em casa, você sentiu uma presença estranha, meu irmão, minha irmã, pode guerrear. O espírito imundo não vai sair porque você chegou não. Você tem que avisar, dar um voz, você tem que anunciar a derrota dele. Entra na casa, em nome de Jesus. Eu anuncio a chegada do reino dos céus nesse local. Eu repreendo todo espírito imundo. Entra no quarto do hotel, querido. Senta numa casa que não é tua. Vamos imaginar que você está entrando na sua casa, tá bom assim? Vamos imaginar? Hora do intervalo. Mas vamos fazer essa, a gente faz o intervalo e volta. Tá bem? Então você entrou na sua casa lá, agora. Agora eu vou pedir excepcionalmente para você fechar os seus olhos. Fique em pé e feche seus olhos. Fique em pé e feche seus olhos. Você entrou na sua casa, tá bom assim? Feche seus olhos. Imagina que você abriu a porta, fechou a porta, você está na sua sala. Sua casa é lugar de confusão, de guerra, de discussão, de desarmonia, de incredulidade. Tem pessoas na sua casa que não creem no Senhor. Tem pessoas na sua casa que lutam contra o Evangelho. Tem pessoas enfermas, tem pessoas solitárias, tem pessoas que sofrem. Você é o corpo de Cristo. Você é a autoridade do Cordeiro. Você vai dizer e vai repetir comigo assim. Diga assim, em nome de Jesus de Nazaré, eu anuncio a presença do Espírito Santo de Deus nessa casa. Eu, em nome de Jesus, reclamo o poder do sangue do Cordeiro da Páscoa, Jesus de Nazaré, sobre os umbrais
dessa casa. Nenhum mal, praga nenhuma chegará nessa tenda. Eu, em nome de Jesus, anuncio que essa casa é casa de paz, é casa de esperança. Nessa casa, ao contínuo derramar do orvalho do céu, da bênção do Senhor, eu rejeito todo espírito de confusão, de guerra, todo espírito de Moloque, de espírito de morte, de suicídio, toda guerra eu mando embora, toda contenda eu mando embora. A minha casa é casa de Deus. Jesus é muito bem-vindo. Portanto, nenhuma força das trevas tem autorização para ficar nesse local. Todo espírito de engano, de sedução, de prostituição, de adultério está repreendido. Todo espírito de natureza sensual, de pensamentos impuros, saia daqui, saia daqui, em nome de Jesus. Vai para o seu quarto do seu cônjuge agora, vai para o seu quarto com o seu cônjuge. Você que é solteiro, sonha com o teu cônjuge agora, começa a profetizar, diga assim, em nome de Jesus. Eu confirmo a minha aliança de amor com o meu cônjuge. O meu Deus é o Deus do meu cônjuge. Aonde eu for, Ele irá comigo. E aonde eu pousar, Ele pousará. Eu convido o Espírito Santo de Deus para tomar lugar. Essa cama é leito imaculado. Portanto, eu rejeito toda obra de feitiçaria, de bruxaria, toda sementeira do diabo. Eu rejeito toda frieza na intimidade sexual. Eu rejeito toda obra infrutífera das trevas. Eu fortaleço a nossa aliança. Em paz me deitarei. Eu dormirei. Sonharei os sonhos do Senhor. Sonhos de paz e não de mal. Eu, em nome de Jesus, estabeleço o domínio do Senhor e a autoridade de Cristo na minha aliança. Em nome de Jesus. Você vai para o quarto do seu filho. Então você levanta a mão, coloca a mão no travesseiro dele, coloca a mão sobre ele. Todo dia você vai chamar seu filho para orar com você. Todo dia, se o seu filho está em casa, você vai chamar ele para orar com você. Pastor, eu nem sou casado, então bota a mão no seu ventre e começa a falar com ele. Você vai gerar do seu ventre. Você vai gerar do seu ventre. Começa a anunciar o que vai acontecer. Imagine agora o seu filho, aonde ele estiver. O mundo espiritual não tem distância. Eu digo, meu soldado vai, ele vai. Digo uma palavra, meu servo que está longe vai ser curado. Então diga assim, pense no seu filho agora. Imagine que você está botando a mão sobre a cabeça dele agora. Imagina. Diga assim, em nome de Jesus de Nazaré. Eu te abençoo, meu filho, com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Você crescerá em sabedoria, em graça e em conhecimento do Senhor Jesus. O teu nome será bendito de Deus. Portanto, eu retiro toda palavra frívola que saiu da minha boca, toda expressão de maldição, toda palavra dura, toda praga que saiu da minha boca contra você, que foi lançada por uma autoridade contra você, seus avós, seus tios, seus chefes, seus líderes,
Eu, como autoridade, eu retiro essas palavras e lanço uma palavra nova, e lanço um futuro novo. Eu te abençoo com o sangue do Cordeiro. Eu purifico a tua vida. Eu trago você de volta para o centro da vontade de Deus. Eu te repreendo, Satanás. Toda arma levantada contra o meu filho, eu repreendo agora. Solte, saia da vida dele. Eu anulo a tua força. Eu aniquilo aqui em nome de Jesus todos os poderes das trevas contra a minha herança. Você, meu filho, me dará netos saudáveis, e eles serão como oliveira que cresce ao redor da mesa, e os seus frutos se estender-se-ão ao norte, ao sul, a leste e a oeste. Eu te abençoo, e eu me recuso a tirar essa bênção de você. Ela te perseguirá, ela te alcançará por todos os dias da sua vida. Diz amém. Calma que não acabou. Vamos orar pela sua finança. Você vai para a sua cozinha, lá você está vendo teu armário. Vai para dentro da sua cozinha. Eu preciso que você entenda, querido. Obedeça a Deus com relação a dízimo e oferta. Eu falei sobre primícia. Não desobedeça. Você quer crescer? Confia em Deus. Olha um pouquinho para mim aqui. Deus fala assim: ser fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Você nunca vai chegar no muito se você não for fiel no pouco. Tem que ser fiel no pouco. Acredita no... Olha, gente, eu não vivo disso. Sou coronel da Força Aérea. Eu não vivo disso. Eu estou na reserva. Eu podia estar na praia agora. Sabia disso? Eu podia estar na praia. Podia estar descansando. Eu estou cansado. Mas eu estou aqui para ensinar você a ser feliz. Porque eu sou feliz. Eu preciso contar para todo mundo isso. Eu preciso que as pessoas recebam a mesma autoridade que eu recebi. A mesma verdade que eu recebi. Não tente enganar Deus com esse negócio de dízimo. Eu tentei enganar. Fali 2 vezes. Eu tentei ser mais esperto. Eu era crente, não era pastor não, mas era crente. Eu era crente infiel. Fali. Um dia, quando a gente ministrar, se o pastor me chamar de novo aqui, eu vou ministrar a vocês na área de fidelidade financeira e de libertação financeira. Um outro dia. Eu só quero que você confie na Bíblia. Não precisa confiar no pastor não. Confie na Bíblia. Dízimo e oferta. Quebra a fortaleza das trevas contra as tuas finanças. Rejeita o espírito de miséria. Existe um espírito chamado gafanhoto. Ele arrasa você. Está bem assim? Vamos orar pelas finanças? Eu vou te ensinar a orar. Feche seus olhos e diga assim: em nome de Jesus de Nazaré, eu reconheço que eu fui infiel nos dízimos e nas ofertas. Eu abri um espaço para o devorador tocar a minha vida. Mas hoje eu me comprometo na fidelidade do Senhor. Eu serei fiel no pouco, e o Senhor me colocará sobre o muito. Eu, em nome de Jesus, repreendo todo espírito de miséria, todo espírito que tem trancado a minha vida financeira. Saia da minha vida, saia da minha história. Espírito de bancarrota, de falência financeira, de destruição dos frutos da terra, eu te repreendo. Saia. Senhor Deus, recebe a minha oferta, recebe a minha primícia, recebe meus dízimos. Eu consagro ao Senhor aquilo que é teu, e eu te convido, Senhor,
para entrar no meu trabalho, para sustentar a minha vida, para fazer abundar o fruto da minha sementeira. Eu, em nome de Jesus, abençoo a minha vida financeira. Eu abençoo os meus mantimentos e os meus celeiros fartos, a abundância do vinho, a fartura do trigo e o derramado óleo do Senhor, o óleo puro de Deus sobre a minha cabeça, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda ao Senhor, glorifica ao Senhor. Amém, gente. São 10:11, era para ter terminado 10:30. Nós vamos dar 20 minutos de intervalo. Eu não posso falar com ninguém, minha garganta já não aguenta, tá bem?